Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um programa especial da OAB Nacional. Nesta edição, vamos conferir as principais deliberações do Conselho Pleno da Ordem durante sessão virtual extraordinária, realizada nesta última semana. O destaque é para a criação do Prêmio Luiz Gama, para homenagear pessoas e entidades que são referência no combate ao racismo e na promoção da igualdade e da justiça social. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, mais conhecido como Luiz Gama, é o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Aos 17 anos, estudou direito como autodidata e passou a exercer função defendendo escravos. Também foi ativista político, escritor, poeta e jornalista. O presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, comenta a criação do prêmio. Quero aqui, mais uma vez, dizer o óbvio, porque são tempos em que o óbvio precisa ser dito. Essa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a advocacia brasileira, tem a obrigação de ser vanguarda na luta antirracista e na luta contra o machismo, duas das maiores chagas culturais herdadas por gerações do nosso povo. O conselheiro federal Luiz Tadeu Guardiero, da OAB em Tocantins, foi o relator da proposta e também apoiou a criação desta importante honraria. O prêmio Luiz Gama da OAB Nacional, nos moldes em que está sendo proposto, a um só tempo, demonstra o compromisso de nossa entidade com a concretização de suas finalidades políticas institucionais, fixadas no artigo 44.1 do Estatuto da Advocacia, e faz justiça a um dos maiores advogados da história do Brasil. No mérito, tenho o entendimento que a iniciativa merece total acolhimento dos eminentes colegas. Os fundamentos da proposição revelam a importância da instituição do mencionado prêmio, cujos efeitos vão além dos quadros da OAB, ao resgatar e manter viva a história do advogado Luiz Gama, eternizando-a na memória dos inscritos na OAB e da sociedade brasileira. Nossa entidade dá o exemplo de como as instituições devem tratar aqueles que lutaram em defesa da liberdade, da dignidade humana e da igualdade perante a lei. Os primeiros homenageados receberão o Prêmio Luiz Gama na Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que deve acontecer em 2021. O autor da proposta que deu origem ao prêmio é o conselheiro federal da OAB no Ceará, André Costa. Ele explica o porquê da iniciativa. Assista. Estamos no mês da advocacia, né? Dia 11 foi o dia do advogado e da advogada, o dia da advocacia, e quero pedir aos eminentes conselheiros e conselheiras que apoiem essa proposta. Me parece que no momento que nós vivemos inúmeras dificuldades de ataques à advocacia de vários segmentos sociais e setores, nós precisamos nos unir, fortalecer e resgatar aqueles que são símbolos de coragem, de luta pela dignidade humana, pela democracia, pela igualdade, pela liberdade e pela igualdade racial. Então, foi com essa ideia que eu sugeri a instituição desse prêmio, né? Nós já temos o troféu Raimundo Faoro, nós temos a medalha Rui Barbosa, do nosso patrono, e essa ideia de criar o prêmio Luiz Gama é exatamente para... Não será um prêmio concedido anualmente, mas somente a cada 3 anos, e pela história do Luiz Gama, pelo que a OAB tardiamente reconheceu em 2015, 133 anos depois da sua morte, como colocou nosso colega Luiz Guardiero. Então, penso que tem todos os motivos para que nós, conselheiras e conselheiros, aprovem a instituição do Prêmio Luiz Gama. É uma questão de justiça com esse excelente e representante da nossa classe, grande advogado, Luiz Gama, que foi um batalhador para exercer a profissão. E é sempre bom lembrar, ele dedicou a vida a escrever a imprensa, a entrar com ações, a questionar aquele ordenamento jurídico injusto e conseguiu a libertação de mais de 500 escravizados negros. O Conselho Pleno da Ordem também aprovou a obrigatoriedade da autodeclaração de cor ou raça como requisito para inscrição nos quadros da OAB. A medida já era adotada em algumas seccionais e agora passa a ser obrigatória.
O objetivo é, a partir dessas informações, realizar ações inclusivas e de promoção da igualdade, bem como combater o racismo contra as advogadas e os advogados negros, como explica a advogada Silvia Cerqueira, presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade. Está sendo dado seguimento a esta sessão histórica, quando também, efetivamente, nós trazemos esta proposição, né, nessa pauta, que é exatamente a inserção do quesito cor e raça no Cadastro Nacional da Advocacia, o questionamento que já tem sido feito por vários segmentos de advogados e advogadas negras, inclusive porque, muito recentemente, eu precisei de obter esses dados e apenas no registro constava 36 mil inscritos, e eu de pronto entendi que alguma coisa deveria ser feita no sentido deste censo, porque eu, na verdade, tenho alguns anos de formada e não estou inserida nessa estatística, porque, inclusive, ela só foi feita a partir do exame de ordem de 2010. O presidente Felipe Santa Cruz reforçou o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil na luta contra o racismo. Veja comigo. É compromisso dessa gestão a luta antirracista, a luta pela inclusão, está no DNA dessa gestão, no DNA da nossa caminhada, que é uma caminhada árida, difícil, mas que será vitoriosa. Os próximos presidentes da Comissão Nacional da Advocacia Jovem passarão a ser escolhidos entre os presidentes das comissões correspondentes nas seccionais. A mudança foi aprovada pelo Conselho Pleno da OAB. Para o presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, a aprovação da proposta marca um dia histórico. Não há outro caminho. Nós temos que incluir a juventude na vida da Ordem. É impressionante, para quem acompanha os relatórios, por exemplo, das redes sociais, o desconhecimento que parcela dos nossos colegas possui da vida da OAB, da história da OAB. Isso só pode ser superado, como disse a Daniela, garantindo uma geração ou várias gerações futuras de líderes da advocacia, com a inclusão, com a participação, com a igualdade. Então, um dia marcante na trajetória da OAB Jovem, que hoje responde por milhares e milhares de colegas no nosso país. E bem-vindos a esses jovens, cada vez mais, aqueles que querem fazer parte da vida de ordem, e é muito importante essa data de hoje. No mesmo sentido, a advogada Daniela Teixeira, atual presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, comenta a importância da aprovação da proposta. Os jovens precisam falar pela sua própria voz. Eles não precisam de tutores, eles não precisam que um conselheiro federal fale por eles. Eles precisam trazer para o Conselho Federal as aspirações da juventude, que hoje é metade da nossa OAB. Que eles tenham voz aqui nas nossas sessões, no nosso conselho, para que eles tragam, pelo próprio sentimento deles, o que se passa na juventude brasileira. Eu realmente espero ser a última presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, nessa condição de usurpadora da voz da juventude. O Pleno da OAB aprovou o ingresso como amicus curiae em ações de acuição de descumprimento de preceito fundamental que estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal, como a DPF número 607, que altera a estrutura regimental, a composição e o funcionamento do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A Ordem também decidiu pelo ingresso em ADPF, que destitui todos os conselheiros da sociedade civil do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. O Pleno seguiu o voto do relator, Alexandre Okuzuko, favorável à proposta. O Ministério Público Federal ajuizou no Supremo Tribunal Federal a DPF número 607, apontando as mesmas inconstitucionalidades do Decreto 9.831, declinadas pelos proponentes,
e avalizadas pelas comissões desse CF-OAB, Direito Constitucional e Direito Internacional. Isto posto, acolhendo as recomendações da Comissão Nacional de Direitos Humanos, da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário, da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e da Comissão Especial de Direito Internacional, voto no sentido de acolher a proposta de ingresso deste CF, deste Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como amicus curiae, na DPF número 607, de autoria do Ministério Público Federal, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Outra decisão do Conselho Pleno da Ordem é a criação do Dia Nacional de Luto à Advocacia Brasileira, que passa a ser o dia 27 de agosto no calendário oficial da OAB. A data faz referência à ex-funcionária da OAB Rio, Lida Monteiro da Silva, que há 40 anos sofreu um atentado na sede da Ordem. A carta-bomba estava endereçada ao então presidente da OAB Nacional, mas acabou vitimando fatalmente a secretária. Para a OAB, o trágico episódio foi uma clara e cruel tentativa de intimidação política. Lida era a mais antiga funcionária da OAB, secretária do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quando, aos 59 anos de idade, abrindo a correspondência, fez explodir uma carta-bomba no início da tarde da quarta-feira do dia 27 de agosto de 1980. O artefato lhe decepou o braço, além de outras mutilações, e provocou a morte tão logo foi hospitalizado. Instituir oficialmente a data de 27 de agosto como Dia Nacional de Luto da Advocacia Brasileira vem em momento oportuno, face aos ataques de alguns membros do Poder Executivo em desfavor dos princípios da legalidade, que colocam em xeque os ideais democráticos dessa nação, pois sem democracia vige o autoritarismo. Por tais razões, a proposta de inclusão em nosso calendário oficial da data de 27 de agosto como Dia Nacional do Luto da Advocacia deve ser aprovada sem qualquer ressalvas, uma vez que reconhece a referida data como um marco da luta da OAB em favor da sociedade e da democracia brasileira. O recém-aprovado projeto de lei número 2510 de 2020 foi assunto de live promovida pela Ordem. O projeto cria regras contra a violência doméstica em condomínios e obriga moradores e síndicos a reportarem às autoridades casos de violência contra mulher, idosos, crianças e pessoas com deficiência. A iniciativa do evento foi da Comissão Especial de Direito Condominial e da Associação Brasileira de Advogadas. Veja como foi o debate. Pelo projeto de lei existe essas obrigatoriedades, ou essa obrigatoriedade de que a violência doméstica, tanto aquela que ocorre dentro da unidade do morador, como aquela que ocorre na área externa, ou seja, na área comum do condomínio, ela seja objeto de relato para as autoridades competentes. Dentro da proposta da PL, existe essa obrigatoriedade de comunicar à autoridade. E essa obrigatoriedade ela pode ser, preferencialmente, até para evitar problemas internos do condomínio ou risco de retaliações, inclusive físicas, que ela seja feita no anonimato. Agora, esse é um dos pontos que, para nós, talvez o primeiro que causa uma certa dúvida. Por exemplo, se colocarmos que o síndico faça essa comunicação de maneira anônima e houver aí o condomínio entender que ele não cumpriu essa obrigação dele, né, isso pode gerar a perda do cargo. Porque se foi anônimo, como que ele vai provar que fez a comunicação? As autoridades também, ele não tem como provar que fez a notificação. Foi feita uma denúncia anônima. Então, isso é um ponto que tem que ser analisado, que
que a proposta final aqui, tivemos algumas alterações, mas essa é uma preocupação nossa, sob o ponto de vista de olhar o lado do síndico. O senador Luiz do Carmo, autor da proposição, também participou do debate e falou sobre a motivação para que a proposta fosse apresentada. O Brasil é o 5º país mais violento contra as mulheres. A cada 7 horas, uma mulher é morta vítima de feminicídio. Mais de 10 mil mulheres são agredidas todos os meses simplesmente por ser mulher. 180 mulheres são estupradas por dia. Eu, como senador da República, tinha que fazer alguma coisa. Essa lei veio para proteger os mais fracos. É mais uma obrigação do síndico. Ele vai ver, agora tem que defender a mulher, a criança, o deficiente, o idoso. A lei veio para isso. Voltamos daqui a pouco com mais informações sobre a ordem. Eu te espero aqui. Estamos de volta! Mais uma live OAB pela Democracia foi realizada. A edição contou com a participação dos presidentes das seccionais do Centro-Oeste, que discutiram o papel da advocacia na luta pela manutenção do Estado democrático de direito. A live integra a campanha OAB pela Democracia, que visa sensibilizar a advocacia na defesa dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. O presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia da OAB, Nabor Bulhões, fez a abertura da videoconferência. A Ordem tem historicamente demonstrado a sua grande capacidade de mobilização. Um exemplo notável disso é o que ocorreu recentemente, quando a Ordem promoveu um congresso digital para discutir os efeitos jurídicos e sociais da pandemia. Ao assim proceder, a Ordem demonstrou que fez mais do que discutir os efeitos sociais e jurídicos da pandemia. A Ordem conseguiu estabelecer um notável diálogo com a sociedade brasileira e suas instituições. Realizou o maior evento jurídico planetário de que se tem notícia. Mais de 600 conferencistas de diferentes áreas do conhecimento humano tiveram a oportunidade de expor suas ideias e de debater com os advogados a realidade brasileira em sua dupla dimensão, política e jurídica. Essa capacidade de mobilização da Ordem é uma capacidade histórica. Nós estamos a encerrar esta semana, a Semana do Advogado, que pode ser definida sem ufanismo como sendo a Semana da Democracia Brasileira. A história da advocacia é a história da democracia brasileira. A história da advocacia é a história de uma luta permanente por um sistema de liberdades que se revele na igualdade. É isso que a Ordem tem feito historicamente. O presidente da OAB-DF, Délio Lins Silva Júnior, tratou do papel da advocacia na garantia do acesso à justiça em um cenário democrático. O acesso aos magistrados, acesso extremamente dificultado. Nós todos sabemos que já era difícil antes da pandemia, já tínhamos muitos problemas relacionados a esse acesso à magistratura antes do período de pandemia. Já notávamos um movimento crescente no sentido de excluir, de certa forma, a nossa participação do sistema de justiça por muitos, infelizmente, muitos magistrados. E isso, durante a pandemia, se intensificou, as reclamações inúmeras, e nos levou, e aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, nos levou aqui na OAB-DF nós criarmos um grupo de trabalho ligado à Comissão de Prerrogativas para fazermos um mapeamento de todos os tribunais, todos, superiores e regionais, aqui do Distrito Federal. Então, criamos um grupo com as 30 pessoas, fomos a TJ, TRT, TRF, STJ, Supremo, Tribunais de Contas, e hoje nós aqui no ABDF sabemos todos os magistrados de qualquer dos tribunais que
recebem ou não recebem a advocacia. Democracia é isso. Democracia plena, sem acesso à justiça, sem acesso à advocacia, ela nunca vai existir. Então, o nosso papel hoje, mais ainda como dirigentes de ordem, é lutar. Na sequência, falou o presidente da Ordem dos Advogados do Estado de Goiás, Lúcio Flávio de Paiva. Nosso evento aqui ele tem o objetivo de debater a democracia, tanto que ele se denomina Live pela Democracia. Mas, sinceramente, eu penso que um evento que discute democracia, ele deve, sobretudo, refletir sobre a liberdade. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a liberdade, ela é pré-requisito para a democracia. Tanto que, na história do pensamento, o liberalismo político, não o liberalismo econômico, o liberalismo ao qual quem ouve falar em liberalismo hoje já pensa em livre mercado, em capitalismo, etc. Não é a isso que eu me refiro. O liberalismo político clássico, ele precedeu a maturação das democracias. Praticamente as democracias vieram depois das conquistas do liberalismo político. As liberdades e as garantias consagradas pela Constituição Federal Brasileira também foram analisadas pelo presidente da OAB em Mato Grosso, Leonardo Campos. O nosso juramento nos leva à reflexão daquilo que prometemos defender. Direitos humanos, direitos sociais. Insiro aí o que o professor Nabor disse, os econômicos e os culturais. E a liberdade se faz. A liberdade se constrói ou se mantém dentro da democracia através do Estado de Direito, que, por sua vez, só tem um balizador e só deve ter um balizador, a Constituição Federal. E a campanha das mulheres negras advogadas continua. A ação faz parte das atividades realizadas pela Ordem no mês da advocacia. Durante todo o mês de agora, são publicados depoimentos de mulheres negras advogadas relatando situações de racismo na profissão e violação das prerrogativas. A campanha é um alerta para toda a advocacia e para a sociedade sobre a importância da luta incansável pelo respeito às suas prerrogativas das mulheres negras advogadas. Veja comigo o relato da advogada Dandara Lucas. Em um determinado dia, há pouco mais de 2 anos atrás, eu estava fazendo uma audiência na vara consumerista e, ao ser realizada a instrução e oitiva da minha cliente e da parte ré, a juíza leiga, depois de estarmos todas e todos sentados, permaneceu fazendo o pregão, chamando a advogada da parte autora, sendo que eu estava sentada em mesa de audiência. E assim, com todo o constrangimento que estava naquele momento, ela não conseguiu perceber que eu era advogada da parte autora e me solicitou a minha carteira da OAB, e eu de pronto a atendi. E ainda assim, ela foi verificar no site do CNA, só que ela não deu por conta que o computador que estava, para que as partes acompanhassem o que ela estava a digitar, estava aparecendo que ela estava pesquisando a minha OAB, que estava nas mãos dela, no site do CNA. Uma outra situação que eu vivi foi em uma audiência criminal, eu sou advogada criminalista, em que, também sentada em mesa de audiência, o juiz, naquele momento, me pediu que eu levantasse, que ali não era lugar de companheiro, de companheira do réu, sentar, que o lugar era aguardando do lado de fora. Perceba o quanto esse estereótipo e essa marca que nós temos nos nossos corpos negros não são deveras aceitas ainda hoje, nos anos de 2020, dentro do Poder Judiciário da Bahia, que é o maior estado negro fora da África, e em Salvador, Eu atuo na comarca da capital.
Nas redes sociais da OAB Nacional, você acessa outros relatos de mulheres negras advogadas e todas as informações de como agir em caso de violação de prerrogativas. Segue a gente no Instagram e no Twitter, CFOAB, no Facebook, OAB Nacional. Termina aqui o programa especial da OAB. Obrigado por nos acompanhar. Para saber tudo o que a Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo, é só seguir a gente nas redes sociais. Você também pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Tchau e até mais!